Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra. E nós vamos continuar, né? Nossa semana aí já, hoje é quinta-feira, dia 2 de maio. Nós já começamos o mês aí com a corda toda, graças a Deus. Ontem com feriado, com uma boa leitura, com uma boa meditação, com um dia de descanso. E hoje a gente segue então a semana, né, na quinta-feira, com essa leitura hoje de Salmos. Nós vamos ler Salmos 106 e 107. Salmo 106 diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova. Nas regiões áridas, deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia pelas outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos, provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se, por causa do seu imenso amor leal.
fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus, ajuda-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que o teu povo diga amém, aleluia. Gente, Salmo 106 é um grande resumo de Êxodo. É um grande resumo do início da história de Israel, né? Da sua libertação, de como o Senhor foi gracioso, bondoso, misericordioso, mas como eles se desenvolveram durante esse período, né? Em que a graça do Senhor foi derramada ali sobre Israel, ainda no Egito. Eu amo esses textos onde o salmista ou os profetas, eles contam a história dos seus antepassados com tanta clareza, com tanta exatidão, né, do que Deus estava fazendo e do que eles fizeram com a bênção de Deus. Salmo 106 é um texto fantástico para meditar um pouco sobre a história, né, de Israel. Salmo 107 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as pontas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graça e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serena as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas, em favor dos homens. Que os exaltem na assembleia do povo e os louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açude e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam.
reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Você vai vendo no Salmo 107 pequenos trechos aonde Deus vai mostrando esse ciclo, né, de arrependimento, clamor, né, no caso, e arrependimento, e o Senhor vindo em favor do seu povo. E de novo eles se rebelam e vão contra o Senhor, e eles caem em aflição, e eles clamam novamente, e o Senhor vem em auxílio deles. Então a gente vai percebendo isso em 1, 2, 3, 4 períodos aqui nesse texto. A gente percebe esse mesmo ciclo, né? Um ciclo de muita opressão, um ciclo de muita aflição, e aí eles clamam ao Senhor e o Senhor os livra. E aí de novo o povo se esquece de Deus, se rebela contra Deus. Nós vamos vendo, gente, esse tipo de situação ao longo de toda a Escritura. O salmista aqui está mostrando 4 ciclos específicos, e ele vai falando um pouco do que está acontecendo, e se nós fizermos links, né, com outras passagens, a gente vai inclusive achar o que está acontecendo aqui em outras passagens, e como o clamor do seu povo faz com que o Senhor ouça e venha em auxílio, né? Deus nunca vai deixar perecer alguém que está clamando com o coração voltado para Ele, quebrantado diante dele, né? Então, o Senhor sempre vai vir em auxílio dos seus filhos. Amém, queridos? Então, nossa quinta-feira são esses 2 salmos poderosos que o Senhor tem nos dado, que você possa ir estar meditando, né? Eu falei ontem, vou repetir hoje, durante o mês de maio, a gente está aproveitando para meditar também no livro de Provérbios. Então, se você quiser aproveitar, hoje dia 2, nós vamos estar meditando no Provérbio capítulo 2. Mês que vem, em junho, a gente vai estar lendo Provérbios aqui na leitura, né? Mas eu decidi, junto com um grupo de mulheres, estar lendo o livro de Provérbios esse mês, para que possamos praticar a disciplina espiritual da meditação na palavra, né? Então, a gente está meditando na palavra, estudando um pouquinho o texto, né? Deixando o Espírito Santo realmente falar ao nosso coração dentro do livro de Provérbios durante todo esse mês. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima quinta-feira para todo mundo, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.